A Conmebol considerou irregular a escalação do uruguaio Carlos Sanches no jogo de ida do Santos contra o Independiente da Argentina. Na ótica da confederação, o jogador deveria ter cumprido suspensão automática por causa de uma expulsão quando ainda defendia o River Plate em 2015 pela Copa Sul-Americana. Com isso, o Santos precisa vencer agora à noite no Pacaembu a equipe da Argentina por 4 gols de diferença para avançar para as quartas de final da Libertadores. 3-0 leva a disputa da vaga para os pênaltis. O confronto que começa daqui a pouco segue 0-0, mesmo placar que terminou o jogo de ida dentro das 4 linhas de terça-feira passada. Liberado pela Conmebol, Carlos Sanches está em campo. Passageira fica ferida durante manobra de uma embarcação que faz a travessia entre Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, e a Ponta da Praia, em Santos. O caso foi denunciado à polícia. As fotos tiradas por um passageiro mostram o estrago na barca após colidir com outra embarcação quando saía do pier em Santa Cruz dos Navegantes. O pedaço de madeira da estrutura atingiu a cabeça desta balconista que seguia para o trabalho em Santos. A embarcação estava cheia, estava super lotada e de repente eu senti alguma coisa na minha cabeça, deste lado aqui. Eu senti e na hora eu me impulsionei para frente. Quando eu me impulsionei para frente, eu vi o bico de uma outra embarcação passando atrás da minha cabeça. Na hora ali eu já fiquei atordoada, eu levei a mão na cabeça para ver se estava sangrando. Graças a Deus não estava sangrando. Os resultados dos exames feitos nesse hospital em Santos descartaram uma lesão mais grave. Vanessa teve o pescoço imobilizado e vai ficar 4 dias afastada do serviço. Ela ainda sente muitas dores. Nas costas, pescoço, a cabeça ainda lateja muito. E a falta de responsabilidade do pessoal lá das embarcações, da associação, que não deu assistência alguma. Ninguém te procurou até agora? Ninguém me procurou. O caso foi denunciado à Polícia Civil ontem. O marido de Vanessa garante que já presenciou várias situações de risco na travessia de barcas entre Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, e a Ponta da Praia, em Santos. Barca parar no meio do canal, parar simplesmente no meio do canal, navegar perto de navios mesmo, no ressolho do navio ali, cadeirante indo na proa, não tem uma rampa, não tem nada. Então você vê que é lamentável lá o que acontece lá na travessia da Santa Cruz. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Santos. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para apurar o acidente. Nossa produção tentou entrar em contato com a Associação dos Catraieiros de Santa Cruz dos Navegantes, mas não tivemos resposta até o fechamento da edição. Deficientes físicos encontram dificuldades para a inserção no mercado de trabalho na região. Mariana é estudante de jornalismo e está em busca de um estágio. Uma busca difícil. Além das poucas vagas no mercado, ela enfrenta outro problema. Mariana diz que as empresas não levam em consideração a capacidade, o potencial que ela tem. As empresas escolhem pela deficiência e não pela capacidade. Eu quero uma pessoa cadeirante, eu quero uma pessoa que enxerga um pouquinho, uma pessoa que escute um pouquinho, porque as empresas têm medo e também não querem nem tentar contratar uma pessoa com uma deficiência mais avançada, por exemplo. Eu que não enxergo nada, né? Tenho deficiência visual total. No Brasil existem 31 milhões de pessoas com deficiência em idade produtiva. O número é do Ministério do Trabalho. E a Lei 8.213 de 1991 diz que uma empresa com mais de 100 funcionários fica obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência. Mas será que as empresas estão preparadas para isso? A supervisora de recursos humanos, Suraya Kassab, afirma que não. Nem na infraestrutura e nem os colaboradores. Ela analisa que muitas vezes são necessárias adaptações e que existe medo na hora de contratar. Mas sempre tem a pessoa certa para o trabalho certo.
Hoje em dia, para atender as cotas, a empresa ela pega uma vaga que ela tenta adequar um deficiente. Então, é o que eu falei, às vezes eu tenho uma vaga de motorista de carreta, eu preciso preencher cota, então eu quero um deficiente motorista de carreta. Aí as coisas ficam mais complicadas, né? Então, o que deveria ser feito? Eu pegar o deficiente, entender quais são as habilidades, as condições dele, as qualificações, e adaptar ele a uma área que eu teria hoje na empresa, né? E antes dele chegar, preparar a equipe que vai recebê-lo. Aí sim, aí a gente teria aí uma condição melhor de adaptação dessa pessoa. O coordenador de políticas para pessoas com deficiência da Prefeitura de Santos acredita que é preciso haver uma mudança cultural. Deficiência não é profissão. A gente precisa ter um olhar de que não é mais favor e de que o cidadão com deficiência não é menos capaz. Ele é apenas um profissional que vai trabalhar de uma maneira diferenciada, mas que ele vai ter a mesma potencialidade de exercer sua profissão. A Mariana continua firme na busca. Ela acredita no potencial que tem e não quer ser vista como exemplo de superação, e sim de persistência. Não quero nem saber, eu vou atrás, vou até conseguir. Eu estou procurando a vaga de estágio como todo mundo está fazendo. Com as obras da terceira etapa de remodelação da zona noroeste de Santos, o trânsito na entrada da cidade passa por mudanças. Os trabalhos já estão em andamento. As calçadas vão ser remodeladas. Vão ser feitas obras de drenagem e desobstrução de galerias. É o início da terceira etapa das obras na entrada de Santos, que inclui a construção de um viaduto. O custo deve ser de quase 70 milhões de reais. Com as obras, já foram feitas intervenções no trânsito. O trecho da Avenida Martins Fontes está bloqueado. Os motoristas que vêm pela Nossa Senhora de Fátima, sentido centro de Santos, devem utilizar a pista expressa da Martins Fontes. Foi feito um bloqueio aqui e é automático, é só seguir a sinalização que não tem como errar. Os trabalhos na Martins Fontes devem durar 2 anos e meio, quando serão iniciadas as obras do viaduto da entrada da cidade. A área é de trânsito intenso. A recomendação da CET é que o motorista procure rotas alternativas, como o Morro ou por São Vicente. Secretaria Estadual de Segurança Pública divulga balanço de ocorrências na região. Sobe o número de estupros no comparativo de janeiro a julho desse ano em relação a 2017. Um aumento de 64,5%. Os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam 301 casos de estupro de janeiro a julho desse ano contra 183 em relação ao mesmo período de 2017, um aumento de 64,5%. 83% dos casos desse ano envolvem menores de idade. Uma triste realidade, mas eu acredito também que não é uma novidade, não. Infelizmente, eu acho que hoje a gente tem estudo, a gente tem a internet para divulgar, as notícias chegam rápido, mas eu acredito que infelizmente não é uma realidade atual, só atual não, já acontecia. Mas que a gente precisa tomar conhecimento com certeza e lutar contra isso, porque é um descalabro, né? É um absurdo. É bastante preocupante, porque criança não sabe falar, né? E eles é fácil de reprimir. Então é bastante preocupante mesmo nesse ponto, porque por ser criança não entende o que está acontecendo, né? Então a gente fica bem preocupado mesmo. Stella é mãe da pequena Helena Maria. Ciente dos riscos atuais, ela toma uma série de cuidados para evitar o pior. A gente procura não colocar sainha, olha que dó, né? Mas quando a gente vai em algum lugar que ela vai ficar sozinha, a gente não coloca saia. Pula-pula, vai num lugar assim, que é feirinha e tal, a gente faz isso com a roupinha e não deixar, para ela não conversar com um estranho. Se alguém conversar com ela, para me chamar. Porque ela sai pra lá, fica brincando pra cá e a gente não consegue controlar tudo, né? Então procura isso, conversar mesmo e a roupa. Outro dado que chama atenção é que 34 casos envolvendo menores esse ano tiveram a participação de algum parente. A gente procura não deixar com estranhos, mas quando fica com pessoas da família, tios, assim, não que a gente suspeite, né? Mas procura
conversar com ela, olha, não pode fazer isso, não pode encostar em tal lugar, e quando acontecer, você pode contar pra mamãe. Se alguém te ameaçar, te falar alguma coisa, você pode contar, que não tem problema. Esse tipo de coisa que a gente procura falar. Os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam também que o número de homicídios dolosos subiu 4,9% de janeiro a julho desse ano, no comparativo com o mesmo período de 2017, 86 contra 82 casos. São Vicente lidera o ranking, com 19 mortes, seguido por Itanhaém com 16 e Praia Grande e Guarujá empatados com 13. Roubos, furtos e latrocínios apresentaram queda. Os dados detalhados você encontra no Santa Portal. Ainda falando sobre o balanço da violência da Secretaria Estadual de Segurança Pública, mais especificamente sobre o aumento nos casos de estupro, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Fernanda Santos, delegada da mulher do município. Doutora Fernanda, boa noite, obrigado, viu, por participar. Eu que agradeço. Assustador. Confesso que estou impressionado pelo que eu li, pelo que eu vi ali. É isso mesmo, doutora? Quer dizer, o aumento dos casos de estupro e aí abuso e violência sexual, o aumento foi justamente nas crianças e praticado por parentes, na maioria dos casos. Infelizmente, Ireneu, é verdade. Os abusos sexuais que mais aumentaram foram na faixa etária dos vulneráveis, que a gente chama, a partir de 14 anos para baixo de idade. Então, o que acontece? E realmente, os abusadores estão muito próximos dos menores. Então, um pai, um padrasto, um avô, um irmão, um vizinho, então sempre alguma pessoa do círculo familiar da criança. Por isso que a gente pede para os pais redobrarem a atenção no cuidado dessas crianças. Que cuidados são importantes? Então vamos lá. É muito importante o genitor, o pai ou a mãe, saber com quem essa criança vai ficar durante aquele período. Se é com a avó, o companheiro atual da avó, quem é esse companheiro? Ter uma referência dele. Se é com a vizinha, ter uma referência da vizinha, do marido da vizinha. É importante também perceber os sinais que a criança dá desse abuso. Então, a criança chega muito chorosa da visita, às vezes, na casa da avó, ela começa a ter um comportamento retraído, ou então ela começa a ficar muito agressiva. Ou não quer mais ir em determinado lugar. Não quer mais ir. Na escola, ela pode apresentar uma dificuldade, ela pode apresentar um baixo desempenho. Isso aí, o pai, a mãe precisa verificar com a criança realmente se está acontecendo alguma coisa. Então, é importante estar atento a esses sinais que a criança vai dar. E quando o caso está fora de casa, por exemplo? Que cuidados tomar nesses casos? Doutor? Exatamente. As crianças, elas costumam dar pequenos sinais. Então, elas verbalizam o que aconteceu na escolinha, por exemplo, o que aconteceu na casa da amiguinha. Então, é importante ela narrar aonde foi colocada a mão, onde o pai da amiguinha colocou a mão, esse tipo de informação. Se for maior de idade, o que é importante a gente ressaltar? Muitos casos de estupro acontecem, Ireneu, na rua. Então, assim, essa abordagem como é que é feita? A mulher vai para uma casa noturna, ou é abordada, está num ponto de ônibus e oferece uma carona. Ou vai trabalhar de manhã, que ainda está escuro, né, indo para pegar o ônibus, né? A gente vê muitos casos assim, não é? Exatamente, não são esses horários, ou muito cedo, ou muito à noite. Então, o que acontece? Ela está no ponto de ônibus, oferecem uma carona, ou ela sai à noite, conhece alguém na balada, ele oferece uma carona. Então, o que acontece? Evitar aceitar carona de desconhecidos, voltar para casa em determinados horários sozinha, sempre na companhia de alguém. Então, ter essas questões de segurança pessoal presentes no seu dia a dia é muito importante para a mulher. Agora, dentro desse relatório, estou lendo aqui ainda, doutora, que 301 casos de estupros desse ano, o que chama a atenção é que só 3% deles tiveram a utilização de arma de fogo, por exemplo.
É uma mudança do modus operandi desses marginais? Sim. A gente percebeu que a utilização de arma de fogo ela não é mais frequente nos casos de estupro. Então, o que acontece? É muito mais frequente hoje o abusador usar de violência física. É uma ameaça física porque a mulher exatamente, é mais fraca, porque ela é mais vulnerável. Então, assim, é mais fácil ele utilizar a ameaça verbal e a agressão física do que o emprego de arma de fogo. E é importante que esses casos sejam denunciados também, não é, doutora? Para que a polícia também possa se posicionar em relação a isso, não é? Todos os casos devem ser denunciados. Por quê, Irineu? Porque a mulher se sente constrangida também nessas situações. Aí fica com medo, às vezes, de denunciar. Né? E é importante que ela tenha um comportamento contrário, que ela não tenha medo e que ela faça a denúncia o mais rápido possível. Porque aí, Irineu, a gente consegue obter o maior número de provas e de indícios necessários para a elucidação do fato. Então, a gente consegue pedir uma câmera de vigilância dos locais, das ruas, da proximidade. A gente consegue fazer um exame de corpo de delito recente que constate essa conjunção carnal. Então é muito importante que a denúncia seja feita o mais rápido possível. Ela já se sente constrangida pelo fato e às vezes depois de ter que fazer o exame ainda, né? Depois do ocorrido. Exatamente. Né? O exame de corpo de delito, ele é um exame que é feito por um médico legista, que é um exame técnico, né? E que é capaz de nos ajudar, por exemplo, ao colher uma secreção vaginal para fazer uma pesquisa de espermatozoide. Então, isso ajuda muito. Até que haja comparação depois no caso do suspeito. Exatamente. Né? Então, a gente consegue elucidar uma autoria e chegar à punição desse agressor, desse abusador. Mudar um pouquinho de assunto, aproveitando que a senhora está aqui para falar um pouquinho a respeito do novo ciclo de palestras da OAB, que eu sei que a senhora é uma das palestrantes. Fala um pouquinho a respeito desse novo ciclo aí de palestras. Tá ótimo. Irineu, é o seguinte, a Polícia Civil está trazendo, através da Delegacia da Mulher de Santos, o programa Homem Sim, Consciente Também. Vai ser composto de um ciclo de palestras, são 6 palestras na OAB de Santos. Ele é gratuito e ele é aberto para o público em geral, homens a partir de 18 anos. Então, o que a gente vai fazer? Os palestrantes, nós temos médico, nós temos preparador físico, nós temos psicólogas, que vão ajudar os homens a fazer uma reflexão sobre os tempos modernos, sobre a masculinidade, sobre os relacionamentos. Então, Irineu, os casais que eventualmente estão tendo muita dificuldade dentro do relacionamento, que estão tendo muitos conflitos, as companheiras, as esposas, que gostariam que os seus companheiros melhorassem a convivência no lar, o ambiente familiar, a gente indica participar desse ciclo de palestras, que vai ser bem bacana, eles vão poder esclarecer as dúvidas, então a gente conta com a participação de todos. Aonde acontecem as palestras e que dia? Vamos lá. As palestras são às quintas-feiras, a cada 15 dias, a partir de quinta-feira, agora dia 30 de agosto. Depois de amanhã começa. Isso, começa depois de amanhã, às 19 horas, na OAB. É só chegar lá, não precisa se inscrever antes, vai se inscrever na hora e, a partir daí, frequentar as palestras, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Que vão se estender até novembro ainda, essas palestras, não é? Como elas são quinzenais, então elas são 6 palestras ao todo. A gente tem na Delegacia da Mulher todas as informações necessárias, com os palestrantes e o cronograma. É só entrar em contato com a gente que a gente... Só lá na delegacia, para saber da programação, não tem um site, não tem o Facebook. No Face. Facebook, programa Homem Consciente, Homem Sim, Consciente Também. Doutora Fernanda Santos, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço, Irineu. Obrigada. Voltamos a falar agora do Santos na Libertadores. A partida contra o Independente da Argentina segue empatada em 0-0. O jogo é no Pacaembu, em São Paulo. O Peixe precisa vencer por 4 gols de diferença para avançar para as quartas de final da Libertadores. 3-0 leva a disputa da vaga para os pênaltis. No Santa Portal você encontra mais notícias do jogo. O papo agora é natação. Acabou hoje o troféu José Finkel. A competição aconteceu também em São Paulo. A Unisanta terminou em 3º lugar, atrás de Pinheiros e Minas Tênis Clube. O destaque do último dia foi Júlia Sebastian. A atleta da Unisanta bateu o próprio recorde sul-americano nos 200 metros peito com 2 minutos, 21 segundos e 31 centésimos. Gabriele Roncato conseguiu o bronze no 100 medley e a prata nos 800 metros livre. Ana Marcela Cunha também nadou essa prova e ficou em 3º.
Você já ouviu falar do projeto social Mãos de Tesoura? São profissionais da Baixada Santista que, fora do horário de trabalho, ajudam quem mais precisa. Uma iniciativa que já acontece há 5 anos. Olha como foi. A fé. Esse ano o projeto ganhou um upgrade. No inverno, sopa para quem tem fome. Esse caldeirão aqui vai 15 sacos de macarrão, né? Aí tem repolho, tem cenoura, batata, né? Fora o tempero nosso, né? Tempero baiano, né? Da nossa mãe aí, para deixar temperadinho aí legal aí. Aí vai alho, cheiro verde, né? O caldeirão é pesado, precisa de 2 homens para carregar. Já no carro, o destino é o bairro da Encruzilhada. Não demora e a fila já começa a se formar. Eu tava com fome, a sopa de boi é saborosa, bem maravilhosa. Eu fico muito agradecido por vocês virem dar uma assistência pra gente. De barriga cheia, hora de cuidar do visual. Barba, cabelo e bigode. Os Mãos de Tesoura não deixam passar um detalhe, como se fosse um salão a céu aberto mesmo. É o que a gente costuma chamar de cabelinho na régua e o bigode fininho, né? Porque é a gíria nossa aí dos barbeiros. O importante é o cara chegar, independente de quem seja, sair satisfeito e sair bonito. Levanta a autoestima. Cheguei do trabalho, eu falei, pô, passei quando eu tava encostando aqui, eu vi ele. Eu falei, eu ia até ir embora. Você quer ir embora com fome, ia ter que fazer algum miojo, uma coisinha lá. Comi uma comida gostosa aí, uma sopona. Ainda peguei meu dinheiro, economizei, fazendo esse corte, barba, de graça, deu um corte de cabelo, e foi bom pra mim. Eu tô feliz, né? Assim, ter pessoas ainda nesse mundo que façam assim, coisas boas para outras pessoas, né? Faço também lá no lado das Moças Cegas também, que me deram a oportunidade de lá conhecer o meu trabalho, me deram um espacinho lá, faço em 15 dias lá, de graça. Hospital do CREI, faz tempo que eu não vou, também faço lá, e assim vou andando e ampliando o trabalho aqui na Baixada Santista. O Alex é o idealizador do projeto. Ele sabe muito bem como é estar do outro lado. Comi em abrigo de morador de rua aí, né? Comi arroz, né? Para não comer arroz puro, comi com vinagre para dar aquele gostinho, peguei resto de feira também. Isso aí vem de pequeno. Então, cresci, né, vendo isso tudo. Hoje sou um barbeiro profissional, né, professor, e vim trazer isso aí para a rua, para estar também agregando aí em cima das pessoas que mais precisam. E lá se vão 5 anos fazendo bem, coisa de gente predestinada. Isso aí já vem, antes de eu vir para a Terra, Deus já falou, filho, você vai vir para a Terra, sua missão é essa. Então a minha missão é essa daí de estar ajudando o próximo. Para mim é uma satisfação enorme, entendeu? Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo esse trabalho, vou pedir para ele muita saúde, né? Para me dar dando continuidade. E se você quiser ajudar ou até mesmo participar do projeto Mãos de Tesoura, o telefone do Alex é o 991 18 91 95. 991 18 91 95. E o Caderno Regional de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã e espero por você. Uma boa noite e até lá. Tchau.